Edu Panzi, sobre esse Bragantino 1, Atlético 0, um Galo de 2026, Edu. Não entendeu muito bem ainda que o jogo tem 90 minutos, né, Edu? Tem 2 tempos, normalmente, jogo do Atlético pros caras dura um tempo só, né, Edu? Pois é, Cirilo, mais do que reclamar da arbitragem ou qualquer outra coisa, o Atlético precisa entender que fez um primeiro tempo muito ruim em Bragança Paulista, perdeu por 1-0 e ficou no lucro, porque poderia ter perdido por 2 ou mais não fosse o Everson. E num esporte que se tem 2 tempos, se jogam 90 minutos ou mais, quando você joga meio tempo e 45 minutos, o seu adversário leva vantagem. E o Atlético só entrou em campo praticamente na segunda etapa, quando conseguiu ter mais a bola, finalizar, fazer o Cleiton trabalhar, mandar a bola na trave, mas aí o tempo ficou escasso, né? Enquanto o Bragantino teve 90 minutos para vencer, o Atlético usou apenas de meio tempo, 45, e aí fica complicado num jogo tão equilibrado como é jogar em Bragança, tão difícil como é jogar contra esse Bragantino em São Paulo. Não dá para dizer que a vitória tenha sido injusta. O Bragantino foi mais eficiente, aproveitou melhor o seu melhor momento no jogo, que foi na primeira etapa, e o Atlético esbarrou nas suas limitações da primeira etapa. O Sampaoli mexeu, melhorou o time, um Galo com mais posse de bola no segundo tempo e acabou sendo incompetente. Na hora de finalizar o acabamento da jogada, não conseguiu passar do Cleiton, bola na trave e perde o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro e o seu primeiro jogo na temporada. Que tire lições. Futebol são 90 minutos. E quando você joga só metade, o seu adversário fica mais perto da vitória. Pois não adianta, né, Edu? Não adianta. Jogar só metade do tempo não adianta, vai ser mais difícil de vencer. Não é algo que aconteceu pela primeira vez com o Atlético, com o time principal nessa temporada. Já teve mais sucesso em outra ocasião, né? Mas, nesse momento, o Atlético sai derrotado pelo Bragantino em Bragança Paulista em um jogo sempre muito importante, jogo de Campeonato Brasileiro, e o Atlético não vence de novo. Melhor em campo, Edu. Vamos destacar aqui alguns jogadores do Atlético. O Everson pelo primeiro tempo, né? 2 defesaças do goleiro atleticano. Acho que Coelho e Igor Gomes entraram bem, principalmente o Coelho, o Scarpa também, mas eu vou de Mosqueira. O lado direito do Atlético terá pesadelos com o colombiano. Mosqueira, voto do Edu. Cláudio. Eu vou também. Mosqueira. Um detalhe, viu, Cirilo? São 8 jogos no ano. Teve um 0-0, né? Mas nos 8 jogos, o Galo saiu atrás em 6 na temporada. Não dá, né, cara? Não dá. Definitivamente. Pedro Abílio. Mosqueira. Alô, Caixa. Tô vendo os lances dele aqui agora. Mosqueira, deu trabalho. Mosqueira, danado. Vinícius Andrade tá com a gente também aqui no nosso pós-jogo 7K. Primeiramente, um abraço, boa noite. Já manda seu voto de melhor em campo também, Vinícius. Um abraço, boa noite, Cirilo. Pra mim, Mosqueira também. Mosqueira, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia aqui no pós-jogo 7K. Sua primeira opinião também, Vini, nesse nosso pós-jogo, o Atlético saindo derrotado pelo Bragantino. O Atlético que ano passado não regulou como visitante e começa muito mal também, jogando fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. São 2 rodadas apenas, mas até aqui nenhuma vitória, e o Campeonato Brasileiro não perdoa. Se você fizer um primeiro tempo muito ruim, como o Atlético fez hoje, é difícil recuperar, é difícil você conseguir buscar uma reação. O Atlético até produziu para poder empatar o jogo no segundo tempo, mas o ponto positivo foi simplesmente o Everson, que fez uma grande partida, especialmente no primeiro tempo, quando foi mais exigido. O Atlético ficou ali no lucro. Só que o lado negativo, ele salta mais aos olhos, e é algo recorrente, tá, Cirilo? Defensivamente, o Atlético ainda não está ajustado. A gente falou de uma evolução nos últimos jogos, muito pela produção ofensiva. O Atlético passou a criar mais, fez bons jogos contra Cruzeiro e Palmeiras, mas defensivamente falhou também nessas partidas, e hoje mais uma vez, um lado direito que não está funcionando. Eu não tô aqui para queimar o Preciado, que eu acho que ainda está num período de adaptação, aprimorar a parte física, mas claramente ele ainda está muito abaixo do nível que o futebol brasileiro pede. E aí cabe ao Sampaoli, né, rever se tá na hora de escalar o Preciado mesmo como titular, porque às vezes pode comprometer. Hoje comprometeu, não que o Atlético tenha perdido só por culpa dele, mas ele também foi um dos responsáveis. Então é olhar pra frente, mas o Atlético segue cometendo erros graves. E sempre vamos voltar naquela história.
Cadê o volante? Isso eu não tô sendo oportunista, porque tem falado aqui constantemente, né? O Atlético não poderia ter iniciado um Campeonato Brasileiro sem contratar uma das principais lacunas que já estava bem muito em função da ausência dessas duas peças. Pós-jogo 7K começando. Você que tá no YouTube pode opinar com a gente. Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Mande sua mensagem, vamos juntos. Caixa, a sua opinião nesse pós-jogo 7K do que foi esse Bragantino 1, Atlético 0, dono do gol. Em que pese que o Atlético teve uma pressão grande no final, com chances reais de empatar, teve a bola na trave do Coelho, num belo chute dele. Aliás, entrou muito bem na partida o Coelho. O Atlético teve sim um primeiro tempo inferior ao segundo, e depois no final, apesar de tanta pressão, faltou pontaria, e o Atlético, que tem feito gols das últimas partidas, passou em branco nesta noite aqui em Bragança Paulista. Nos dá sinais de que teremos um ano melhor do que o ano passado, do que conseguiu jogar o Atlético o ano passado, sim, mas é preciso corrigir os erros, é preciso ter mais atenção. O Atlético hoje acho que tomou o gol, perdeu no detalhe, né? O Preciado não conseguiu segurar o ótimo Mosquera, eleito por nós o melhor em campo, e jogar aqui realmente é muito difícil, mas o Atlético merecia uma sorte melhor, mas dá sinais de melhoras em todos os setores do campo, mas é preciso corrigir esses erros, né? O Atlético tentou muito cruzamento na grande área, mas não conseguiu definir uma de cabeça o Atlético dentro da grande área, e ficou insistindo nisso, só dava a zaga do Bragantino toda hora, que foi eficiente, jogou muito bem, e o Cleiton também fez grandes defesas, e o Everson também evitou talvez um placar maior para o Bragantino. Vamos em frente, é sempre o alerta ligado de que o brasileiro é importante somar os pontos também fora de casa, mas jogando em casa o Atlético jogou só contra o Palmeiras, que foi um time muito forte, que conseguiu evitar a vitória do Galo no finalzinho, mas o Atlético tem que pontuar os 3 em casa, e quando sair para jogar tem que levar pelo menos um. Mas vamos em frente. Vamos lá, Caixa, vamos seguir aqui no nosso pós-jogo 7K para atualizar para você o que tá rolando aí nos jogos da noite. Vamos conversar mais sobre essa partida, vai mandando sua opinião. O Cláudio vai chamar já da sala de entrevistas coletivas, mas o Abílio, o Bragantino já soma 6 pontos no Campeonato Brasileiro, já é o primeiro a atingir esse somatório de 6 pontos. Um começo com 2 vitórias por 1-0, largando muito bem o time de Bragança Paulista, Abílio. E como a gente destacava no pré-jogo, né, Cirilo? Ainda não dá o seu elenco por montado, né, por completo, ainda quer reforçar, fracassou agora nessa tratativa pelo Wallace do Flamengo, mas quer reforçar especialmente o setor ofensivo. O Red Bull Bragantino vai enfrentar no próximo dia 12 de fevereiro o Corinthians fora de casa, e depois pega o Atlético Paranaense em casa. São os 2 jogos de Campeonato Brasileiro, enquanto ele vai estar finalizando a primeira fase do Paulistão, em que está na 3ª posição, se classificando a princípio para as quartas de final. Neste domingo, às 6:30 da noite, vai enfrentar o Velo Clube, lá no estádio Benito Agnello Castelhano, em Rio Claro. E aí, depois de enfrentar o Velo Clube, este confronto contra o Corinthians que citei. E entre os jogos de Corinthians e Atlético Paranaense, ele vai pegar no dia 15 o Novo Horizontino, também no Cícero de Souza Marques. Lembrando que para enfrentar o Velo Clube no domingo, não terá o Isidro Pita. O Wagner Mancini tem revezado entre titulares e um time alternativo. O Pita entrou no último fim de semana e levou o cartão vermelho. Hoje entra no segundo tempo, né? Mas pelo Campeonato Brasileiro, já que no Paulistão vai cumprir a suspensão automática. Vai invicto no Paulistão e agora 100% no Campeonato Brasileiro, e com os 2 gols marcados sem sofrer nenhum, Cirilo. É isso, Abílio, Bragantino 100% nesse Campeonato Brasileiro, invicto no ano. A Prefeitura está cuidando de quem é o futuro de BH. Volta às aulas 2026, 525 novos professores convocados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui Pro torcedor atleticano. Vanzi, primeiro você, Cláudio. Só para te situar, já estamos aqui na sala de imprensa, inclusive
Já fica o convite aí pro torcedor atleticano vir pro YouTube da Itatiaia. A gente vai ter imagens também da entrevista coletiva hoje do Diogo Alves, né? O auxiliar do Sampaoli. Inclusive o Sampaoli, quem acompanhou na TV, toda hora tava lá no rádio comunicador, né, Cirilo? E tava muito inquieto aqui nas cabines. O pessoal falou toda hora tava para ouvir dos corredores o Sampaoli. Mas ele não pode conceder entrevista. Agora, o jogo inteiro ele comunicou, ele trabalhou, viu, Cirilo? É verdade, mostrou na transmissão o tempo inteiro realmente o Sampaoli na comunicação no radinho. Ó, quem tá no YouTube já viu imagens da sala de entrevistas lá do estádio Cícero de Souza Marques. Daqui a pouquinho você assiste a entrevista do Diogo, auxiliar do Sampaoli. Edu, principais erros do Atlético essa noite para sair derrotado pelo Bragantino por 1-0. Ou seja, o primeiro tempo, né? Acho que a estratégia de jogo, o planejamento do Sampaoli não foi bom. O Atlético abusando da bola longa, né? Até que no início conseguiu algumas escapadas com essa bola mais longa, mas assim, bastaram 15 minutos para o Bragantino se reorganizar, baixar um pouco a sua última linha defensiva, e o Atlético simplesmente não conseguiu fazer outra coisa. E o Bragantino controlou o jogo totalmente, empurrou o Atlético para o campo defensivo, começou a criar bola aérea, bola por baixo. A segunda bola do Atlético, né, o rebote ali fora da área, com um problema no primeiro tempo. Não foi apenas o lance do gol. Antes o Bragantino já havia tido outra oportunidade também nessa segunda bola que o Everson teve que trabalhar. Enfim, foi um primeiro tempo muito ruim do Galo. Não dá para dizer que o Sampaoli tem errado na escalação, porque ele repetiu a base que vinha jogando bem na temporada até aqui, mas na estratégia achei muito pobre o Atlético da primeira etapa, insistindo com uma bola longa, e não mudou, praticamente não mudou. Quando tentou, não conseguiu jogar. No segundo tempo, com as alterações, o Atlético melhorou. Aí dá para dizer que tem melhora do Atlético, e o Bragantino, que vencendo por 1-0 também, se resguardou um pouco mais, né? Deu a bola um pouco mais ao Atlético, que teve mais posse de bola. Só achei que não precisava ter voltado com o Preciado. E aí a responsabilidade não é só do Preciado, não é só a culpa dele, é porque ele tá mal fisicamente. O próprio Sampaoli falou, depois do jogo contra o Pouso Alegre, da dificuldade física que o Preciado vem tendo nesse início dele no Atlético. E ele é um jogador muito físico, ele depende dessa parte física. Mas foi um segundo tempo em que o Galo melhorou, igualou as coisas com o Bragantino, teve a chance de marcar o gol, o Cleiton trabalhou, bola na trave, o Coelho entrou bem, o Igor Gomes em determinado momento estava bem, parece que cansou, errou um passe ali no finalzinho do jogo, que aí você tem que te ajudar também, né, Igor? E o Scarpa, eu teria voltado com ele já do intervalo, na vaga do Preciado. Do Mal, Bernard Mal na primeira etapa. Acho que essas saídas o Sampaoli foi bem, fez uma boa leitura, mas demorou muito para tirar o Preciado, colocar o Scarpa, e aquele negócio que a gente falou agora há pouco, né, Cirilo? Num esporte que tem 90 minutos, você equilibra 45, o seu adversário vai estar sempre mais perto de te vencer. E o Bragantino foi mais eficaz, foi mais eficiente, aproveitou melhor as oportunidades. O Galo teve as suas, apenas no segundo tempo, mas não conseguiu tirar proveito, não conseguiu aproveitar. Muito mérito da defesa do Bragantino também, e eu acho que a vitória do time de Bragança, ela é justa. O Galo tem muita coisa para corrigir, fez talvez seu pior primeiro tempo aí com o time titular dentro desses jogos grandes nesse início de temporada.